Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma noite aqui na nossa casa, para a gente aprimorar um pouquinho o nosso conhecimento, elevar um pouquinho o nosso intelecto, a nossa inteligência espiritual, porque é só assim que a gente consegue fazer mudanças no nosso dia a dia. Quando a gente fala da doutrina espírita, muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? O que significa, afinal de contas, a doutrina espírita? Qual é a diferença da doutrina espírita para uma outra religião? O que muda na minha vida a partir do momento que eu aceito, que eu começo a seguir a doutrina espírita? Uma coisa importante da gente lembrar é que o próprio Jesus prometeu que viria um Consolador. Ele esteve aqui, Cristo, nosso irmão, esteve aqui, passou por várias questões da vida terrena, por vários sofrimentos, por várias provações, tudo isso por nós, para nos libertar, e ainda assim ele disse que enviaria para nós o Consolador. Em João, capítulo 14, no versículo 15 a 17, ele diz o seguinte: o Espírito de verdade, ele diz que o Espírito de verdade viria esclarecer todas as coisas que ainda estavam esquecidas. Muitas pessoas acreditam que esse Consolador seja o Espiritismo. Eu particularmente, independente das obras, dos livros que a gente estuda, depois vou falar o material que eu usei para preparar essa palestra de hoje, para mim não necessariamente o Espiritismo seja o Consolador. Eu acredito que a busca do ser humano por uma evolução maior, por uma evolução pautada na bondade, por uma evolução pautada na caridade, é o Consolador. Eu acredito que o Consolador, ele vem de dentro de nós, das nossas ações. Mas a gente vai hoje dar uma olhadinha em alguns livros, algumas obras que foram escritas, que tentam inclusive mostrar para nós como é muito mais simples perceber esse Consolador próximo de nós do que a gente imagina. E muitos autores colocam que o Espiritismo se encaixa nas características desse Consolador. Para falar um pouquinho desse Consolador que Jesus enviou para nós, eu resolvi juntar duas palestras que no ano passado eu fiz aqui na casa e que eu tive muitas perguntas depois, bastante interação, bastante e-mails comentando. Então eu resolvi dar uma sintetizada nas duas hoje, que é a questão da saúde mental com a saúde espiritual e o Espírito Consolador. O Espiritismo como Consolador, a religião como Consoladora. Porque eu penso que as duas coisas caminham juntas. Muitas vezes, muitas pessoas vêm à casa espírita não necessariamente pelo amor, mas pela dor. Não só a casa espírita, mas como qualquer religião, a qualquer busca maior, infelizmente, muitas vezes nós seres humanos vamos a partir do momento que nós temos um problema e que nós não conseguimos resolver sozinhos. Então, eu resolvi falar um pouquinho das duas coisas juntas, porque essa busca pela saúde mental, pela saúde espiritual, essa busca por solucionar nossos problemas, nos coloca até mais perto desse Consolador que Cristo enviou para nós. Primeira coisa de tudo que eu gostaria de lembrar é que é difícil a gente separar a questão do corpo físico, a máquina corporal, do mental. A partir do momento que nós estamos aqui encarnados, nós temos que lembrar que nós temos obrigações com essas duas áreas, com o físico e com o mental espiritual. O físico é o nosso veículo, é o que a gente precisa para poder estar aqui na Terra, para poder fazer as nossas ações, para poder buscar a nossa caminhada, buscar a nossa evolução. E o mental espiritual é o que nos liga ao Pai, é o que nos faz centelhas divinas e é o que somos de verdade, porque isso aqui tudo passa. Isso aqui, ora estou Francine, ora estou no invólucro feminino, ora estou em Balneário Camboriú, mas isso aqui é apenas um veículo para me levar para uma situação maior, que é a busca pela evolução. Então é difícil a gente separar, é errado até a gente querer separar, na hora de falar do crescimento espiritual, como se não houvesse um corpo físico. O nosso corpo físico também nos leva para esse crescimento, É o que nos faz ter as faculdades mentais necessárias aqui desse planeta, nas energias desse planeta, para a gente buscar essa evolução. No Evangelho de Jesus, em Mateus, capítulo 17, aí do versículo 14 a 21, tem
uma passagem que todo mundo conhece, né? Pelo menos quando a gente é criança, em algum momento da nossa vida, a gente já escutou essa passagem, onde diz que um jovem foi trazido por seu pai até Jesus para ser curado. Mas essa cura que esse pai buscava para esse filho não era entendida naquela época, porque essa doença que esse filho tinha, fisicamente ela não era explicável. O que acontecia? Era um jovem, né, que ficava tentando se jogando, se debatendo, ele estava sempre fora de si. Então ele jogava, o corpo físico dele mora no fogo, mora na água, ele se feria. Inicialmente, esse pai encontrou os discípulos. Então ele pediu ajuda aos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não conseguiram fazer uma cura para esse jovem e acharam melhor então procurar diretamente Jesus para que ele tivesse um conhecimento do que estava acontecendo com esse garoto. E como a gente sabe, né, pelas nossas leituras, o garoto foi curado. Através de Jesus, ele foi curado. O que a Bíblia não nos coloca e que no Evangelho a gente aprofunda um pouquinho mais? Que o que esse jovem tinha, na verdade, era um caso de uma obsessão espiritual. A medicina em si não tinha uma explicação para esse garoto que se debatia, que se jogava, que uma hora estava no fogo, uma hora estava na água. Mas hoje nós sabemos, através dos nossos estudos, da codificação das obras, que isso que o garoto tinha era uma obsessão espiritual. E aí no nosso Livro dos Espíritos, na pergunta 459, Kardec perguntou assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E aí isso causa estranheza para algumas pessoas, né? Como assim? O que eu estou fazendo, o que acontece comigo é um espírito que está fazendo? Como que acontece isso? Se a gente trocasse, né? No primeiro momento a gente substituísse a palavra espírito aqui pela palavra pessoa, talvez ia ficar um pouco mais fácil de aceitar, né? Pode uma pessoa influenciar na vida da outra? Pode uma pessoa causar um bem ou um mal na vida da outra? Aí a gente aceita, né? A gente fala, o fulano está assim, o Beltrano está assim, porque não dava com o ciclano, que sofreu a influência daquele lá, ó, ou porque aquele ali ensinou coisa, enfiou coisa na cabeça desse menino. Então, como é que a gente aceita receber a influência de alguém que tem o mesmo invólucro, a mesma busca por evolução do que nós, e muitas vezes a gente não quer aceitar que alguma influência que está acontecendo venha também de um irmão, de um alguém, mas que não tem esse corpo físico que nós temos. Então, se a gente trocar ali o espírito por pessoa, a gente acaba percebendo que é possível, sim, muito mais do que se imagina, que a gente receba influências. Da mesma forma que nós recebemos essas influências de pessoas encarnadas como nós podemos receber, sim, influências de desencarnados também. Essa afirmativa no Livro dos Espíritos, ela é bastante coerente e ela foi pioneira, né, levantando essa discussão. Como eu disse para vocês, no momento em que a Bíblia foi organizada, que a Bíblia foi sistematizada, não se falava dessa forma. Apenas se mostrou um fato super importante, que foi Jesus curando o garoto. Hoje nós temos conhecimento de que realmente aquilo era uma influência, era perniciosa, era uma obsessão, estava fazendo mal àquele garoto e Jesus conseguiu curar. Quando a gente fala de uma obsessão espiritual, não quer dizer necessariamente que seja um transtorno mental ou algo que está se estendendo por muito tempo, né? Eu costumo dizer que a nossa mente é como se fosse um rádio. E a sintonia que a gente coloca é o que a gente vai atrair, né? Então, infelizmente, a gente ainda é muito fraco, a gente não consegue ficar o tempo todo em boa sintonia. Quem é que consegue enfrentar um dia de repente difícil no trabalho, ou uma questão domiciliar, ou um problema financeiro, ou uma relação pessoal, e ainda continuar ali firme e forte, ó, que legal, minha vida é maravilhosa, que delícia. A gente não consegue. Então, nesses momentos em que a gente diminui, digamos assim, a nossa vibração, que o nosso padrão vibratório já não está positivo, que o nosso padrão vibratório já não está tão legal, é onde a gente dá abertura
para sofrer essas influências, seja, como eu falei, de uma pessoa encarnada, seja de um irmão desencarnado. Então, quando a gente fala de obsessão espiritual, hoje a gente já tem provas disso. Eu peguei o nome de um livro aqui, o nome do pesquisador é Lamartine Pagano Jr. Ele escreveu um livro chamado Laudos Espíritos da Loucura. E esse livro foi muito bem aceito, porque esse pesquisador tratava da psiquiatria. E aí nós, seres humanos, a gente tem aquela velha história de querer saber se aquilo é comprovado cientificamente, como se a ciência fosse uma coisa neutra, né? Uma coisa que dá garantia. Mas, nesse caso, quando o Lamartine publicou esse livro, o fato dele ter feito pesquisas bem profundas antes de escrever, trouxe um respaldo muito grande e abriu uma grande discussão em outros lugares e não só mais dentro da casa espírita. Vou mostrar um pouquinho dos dados que eu separei aqui desse livro. Ele colocou o quê? Observando grupos de pessoas em tratamento espiritual e psiquiátrico medicamentoso, né? Então pessoas que já estavam sendo tratadas, que já estavam recebendo uma medicação ou uma avaliação ou alguma outra forma de tratamento, mas já havia o diagnóstico, né? Que dentre 3 sofrimentos psiquiátricos estudados, ele separou em 3 grupos: depressão grave, psicose maníaco-depressiva, que é o TAB, né? Hoje a gente chama de transtorno afetivo bipolar, né? E a esquizofrenia. Então, dentro desses 3 grupos, o Lamartine conseguiu levantar que pelo menos 70% desses casos estavam relacionados a alguma obsessão espiritual. E o interessante é que nos casos que a gente chama hoje de bipolaridade, que é o TAB, em 100% dos casos ele conseguiu identificar que havia espíritos obsessores. Por que acontece esse processo de obsessão, esse processo obsessivo? Tem que ter 2 partes, para começar. É como quando eu vou mandar um e-mail para alguém, eu estou emitindo, alguém tem que receber, né? Há uns anos atrás a gente falava da carta, então o destinatário e o remetente. No caso do processo obsessivo, a gente tem o espírito obsessor e o obsediado. Esse espírito obsessor, ele pode ser um desafeto, né? Ele pode ser de alguma questão que a gente não resolveu bem numa outra passagem nossa, numa outra encarnação, e que ainda está por aqui querendo resolver isso aí, ou muitas vezes, vou usar uma palavra bem feia, mas é comum no nosso vocabulário, ou digamos se vingar, né? Na cabeça desse nosso irmão, ele está fazendo a justiça porque a gente fez alguma coisa para ele. Pode ser alguém encarnado ou desencarnado, então até alguém encarnado pode desenvolver esse processo obsessivo por alguém, né? Nós podemos desenvolver por alguém. Algumas religiões falam da mandinga, né? Uma coisa encomendada, um espírito que foi mandado, mas que a gente sabe na doutrina espírita que tudo é uma questão de afinidade, né? Então, se realmente veio um irmão fazer essa obsessão até nós, é porque existe alguma afinidade nossa com ele, mas tem que ter o obsediado. Ninguém vai ser obsessor do nada, do vento. Quem vai ser o obsediado? Nós. Quando? Quando nós estamos fragilizados por mágoa, por acontecimentos infelizes. Eu listei aqui uns exemplos assim. Perda de entes queridos, situação financeira confusa ou ruim, transgressões, tendências e lembranças culposas, atuais ou mesmo ancestrais que a gente traz aí, né, na nossa memória. Também no caso de lembranças inconscientes de vida passada, né, a gente às vezes nem sabe por que a gente está com aquele sentimento triste, porque a gente está com aquela sensação, com aquela angústia. Doenças físicas, problemas psicológicos, problemas de relacionamento, enfim, como eu falei, quando o nosso radinho está numa sintonia ali que não está muito legal, a gente abre espaço para esse processo obsessivo. Então não vai ter obsessão se não tiver as 2 partes. Se não tiver alguém obsediando e alguém permitindo. É forte quando a gente fala essa palavra, porque as pessoas falam assim: nossa, parece então que a culpa é minha, eu que escolhi, tá triste, eu que escolhi, tá deprê, eu que escolhi. Não é isso, né? Mas à medida que a gente vai estudando, a gente vê que essa é a forma correta de falar assim: a partir do momento que eu me permito ser influenciado, ser obsediado, né? Se a gente trouxesse isso para o nosso dia a dia, a pessoa pode chegar pior humor do mundo perto de você. Se você estiver bem humorado, você ainda vai achar engraçado. Você vai dar bom dia igual, você vai dar um abraço igual. O cara está querendo te dar uma voadeira, você está abraçando ele e diz: ah, cara, fica de boa, né? Então, isso também
vai acontecer em relação aos nossos irmãos espirituais. Se eu estiver bem, eu não vou permitir que aconteça esse processo de obsessão. Só que quem é que consegue ficar 24 horas do seu dia mantendo uma sintonia perfeita? A gente não consegue. Então é onde a gente acaba abrindo espaço para essa obsessão. O espírito obsessor, então, ele vai se vincular à vítima, né, através da comunhão de energias. Então, se eu estou com um sentimento ruim, de mágoa, quem é o obsessor que eu vou abrir espaço para estar comigo? O irmão que também tem esse sentimento da mágoa, da tristeza e da revolta, né? Porque a mágoa, quando ela é um sentimento que a gente permite ela acontecer, o que é a mágoa? Ela vai além da tristeza. O cara é triste, ele está ali, ele não quer conversar, ele está chateado, a gente fica assim. Agora, quando você desenvolve uma mágoa, vai muito além, porque aí você escolheu um culpado para a tua tristeza. Então, a pessoa magoada, a culpa é do outro, né? Você vai encontrar alguém para culpar. E aí, esse irmão desencarnado, que também está nessa sintonia da mágoa, vai aproveitar ali para nos fazer de uma ferramenta para aumentar essa mágoa, para disseminar essa mágoa, para ter uma revolta, né? Para cometer atos ruins para outras pessoas. Muitas vezes a gente nem é para a pessoa que fez alguma coisa para a gente, mas aquela que der espaço está ali acontecendo esse processo de obsessão. E aí o que acontece? Por que Jesus conseguiu tirar ali, sanar o problema do garoto? Né? Claro que a gente já vai para o óbvio, é Jesus, mas o que tinha de diferente ali? Primeiro, ele queria o bem desse garoto. Ele não levou revolta, ele não levou bronca, ele não foi castigar o garoto. Ele sentia amor por essa criatura, amor por esse garoto obsediado e não queria ver esse garoto assim. Então, com a energia do amor, ele conseguiu tirar esse obsessor que estava perto do garoto. Só que, se a gente procurar mais um pouquinho na Bíblia, tem alguns trechos, né, quando os apóstolos falam dessa passagem, que eles questionam Jesus. Por que Jesus conseguiu? Por que os apóstolos não conseguiram? Jesus conseguiu fazer um vínculo ali entre três premissas que tem que ter quando a gente quer curar alguma coisa que o obsessor está fazendo para nós: fé, oração e jejum. Fé. Vamos pegar a história do garoto para ilustrar. O garoto estava fora de si, se jogando na água, no fogo, estava se debatendo. Quem foi o exemplo da fé nessa história? O pai do garoto. Ele acreditou o tempo todo que alguém curaria o filho dele. Então, ele usou da sua fé, pediu ajuda a Cristo para modificar aquela situação, para mudar aquela energia daquele garoto. Depois, oração. O pensamento em sintonia com Cristo. O pensamento em sintonia com a mudança. E aí a terceira etapa, quando a gente fala do jejum, é a parte que o garoto tem que ter feito. Que jejum? Se eu ficar sem comer, eu melhoro. Todo mundo agora passa um mês sem comer dentro de casa. Não é esse jejum necessariamente. Que jejum? Dos pensamentos ruins, das tendências que nos colocam para baixo, das atitudes que podem mexer no nosso processo de sentimento, dos sentimentos que a gente percebe que não são bons e que a gente não quer aquilo para a gente. Então, da mesma forma que Jesus conseguiu curar o garoto do processo obsessivo, nós podemos também pedir cura para os processos obsessivos que acontecem em nós, se nós unirmos essas três coisas: a fé, a oração e o jejum. E quando que a gente busca, diferente do garoto aí que teve um pai, né, que atravessou várias regiões para poder chegar até Jesus, geralmente o que acontece? Eu chamei aqui de crise espiritual. A gente tem que entrar em crise, né? A gente é que tem que perceber que a gente não está bem, que a gente não quer aquilo ali, que a gente não quer ser aquela pessoa. Que não é o que eu quero para mim, não sou eu, não estou a fim de ser assim. Quero ser alguém melhor, quero ser alguém feliz, quero ser alguém que tem alegrias. Nesse momento dessa chamada crise espiritual, por que crise espiritual? Que a gente pede ajuda? Por que crise espiritual? Porque é quando eu aceito que a solução e que a ajuda não necessariamente virão de mim sozinho. E aí é onde a gente tem a coragem e a força de buscar.
quando acontece a crise espiritual, é que a gente vai pedir ajuda. Só que quando a gente vai pedir ajuda, voltou fé, oração e jejum. Eu escutei uma história semana passada no meu trabalho, muito interessante, de uma senhora muito religiosa, e aí ela estava conversando com essa pessoa que me contou, e ela disse: olha, se acontecer tal coisa com você, faz a promessa para Santa Rita, que é assim assado, São João, blá blá blá. Madre Paulina, não, essa é fraquinha. Olha, essa nada que eu pedi para ela até hoje, ela não seguiu. E aí eu fiquei estudando aquela história, né? Eu disse, gente, olha que ponto que a gente chega, né? E eu não sei, porque uma vez eu também escutei numa casa espírita, eu escutei uma pessoa dizendo assim: mas eu não queria tomar o passe com aquele. A gente entrava em umas cabininhas e a pessoa passava a vez. Ela disse assim: eu não queria tomar o passe com aquele ali, eu quero tomar com outro, que aquele ali, o passe dele é muito fraco, não dá certo, né? Então, gente, cadê a fé? Eu estou achando que é a outra pessoa que vai solucionar tudo, e não é. Eu estou pedindo ajuda de alguém que vai emanar uma energia de amor, que vai me ajudar a me serenar, que vai me ajudar a buscar isso que está me incomodando para eu achar um ponto de equilíbrio, mas eu tenho que fazer a minha parte. Nem aspirina funciona se você não acreditar, né? Então, você tem que ter fé naquilo que você está fazendo. Você tem que orar. Orar não precisa pegar a Bíblia e ficar ali repetindo ou berrando. Não. O que é a oração? A oração é o meu momento da religião. O que é religião? Religar. É o momento que eu estou me religando ao meu Criador. E que pode ser caminhando na praia, pode ser no intervalo do trabalho, pode ser na hora da comida, pode ser no banheiro, sei lá, onde cada um acha que consegue parar, desligar um pouquinho do mundo lá fora e fazer uma energia boa, né? Agradecer, porque a gente tem tanta coisa para agradecer, mas a gente só olha o que está dando errado, né? Então, a oração é o momento que me religa, é o meu pensamento levando e buscando uma boa energia. Então, eu estou lançando energia boa, estou recebendo energia boa. E aí, com a força da minha fé, com a força da minha oração, eu vou fazer o tal do jejum. Porque eu não vou mais precisar, eu não vou mais querer aquelas coisas ruins perto de mim. Então, quando eu perceber que eu estou mudando, que eu estou com um sofrimento que parece que não é meu, porque a sensação que se tem, quando se sofre uma questão de obsessor, eu li, imagina, nunca tive nada, eu sou uma pessoa muito equilibrada, muito serena, né? Então, nunca tive nada, né, tia Tânia? Nunca vim aqui pedir apometria, tem nada. Tudo isso que eu falo para você é só teórico. A tia Tânia também a gente não tem essas coisas. A gente quer da casa, nossa, é tudo sensacional. Então eu li, sabe, de uma amiga minha, que quando a gente está sofrendo um processo obsessivo, o primeiro sinal que a gente tem é que aquilo não é da gente. Sabe uma coisa que não é uma dor, não é uma coisa que você consegue explicar, parece que não é teu. É igual um cara que durante 15 anos dirigiu só o seu carro e num determinado momento pegou o carro do amigo. Cara, é o mesmo modelo, compraram juntos, mas você tem alguma coisa ali que você já percebe que não é o teu, né? Você comprou o mesmo perfume que a tua amiga, mas a hora que ela passa fica diferente de quando você passou. No processo obsessivo, o primeiro sinal que a gente tem de que a gente realmente está sofrendo uma obsessão é que parece que aquilo não é nosso. Nossa, mas essa angústia, esse sentimento, mas meu Deus, o que eu fiz para estar com esse vazio, para estar com esse aperto, uma coisa que comprime, alguém falou, que comprime aqui, né? Então, nesse momento que eu consigo identificar, ou pelo menos imaginar que isso que está acontecendo para mim pode ter sim uma influência espiritual, é onde eu tenho que abrir espaço para buscar ajuda. E quando eu abro espaço para buscar ajuda, eu tenho que abrir também a minha mente. Se a pessoa sofre de dor de cabeça, né, geralmente o que ela já tem em casa? Uma caixinha de anestésico. Ela já sabe que ela costuma ter dor de cabeça. Então ela deixa a caixinha de anestésico. Agora, se a pessoa sofre de dor de cabeça e faz um armário de anestésico e nunca vai no médico e nunca vai pesquisar por que ela sempre tem aquela dor, querida, ela curtiu a dor, ela pegou a dor para ela, a vida dela é a dor agora. A mesma coisa na obsessão. Eu não estou bem, eu estou infeliz, eu estou com alguma tristeza, eu estou com alguma coisa me incomodando, a minha vida parece que trancou. Mas eu aceitei que vai ser assim mesmo, não adianta, não vai mudar. Eu posso vir aqui na tia Tânia, eu posso ir no papo, eu posso ir no fulano lá, não sei da onde, não vai mudar.
Aí a Maria Paulina vai ser fraquinha, né? Porque eu preciso, primeiro, acreditar que eu preciso dessa ajuda e que eu vou fazer a minha parte. Porque se eu não fizer a minha parte, não vai mudar. Então, o que é importante a gente ver o Espiritismo nisso? Que na doutrina espírita, a gente tem um acalanto, né? Como eu falei aí no começo, que quando Jesus falava, né, que a gente ia ter esse Consolador, a gente tem esse consolo da gente saber que tudo tem uma razão, que eu não sou vítima, que eu posso não saber por que eu estou passando por aquele problema, mas eu já posso olhar lá para frente e ver para quê eu passei aquele problema. Não sei por que veio para mim, mas ele veio para que a partir daquele momento eu buscasse uma mudança de atitude, eu buscasse uma mudança na minha energia, eu buscasse uma mudança no meu pensamento. Aí eu consigo modificar. E no Espiritismo a gente tem esse consolador de ver que aquele não é o nosso prumo. Como eu falei, eu sinto que aquilo ali não é meu, aquela dor não é minha. Então ele me dá a chance de eu buscar uma ajuda sem punição, sem procurar um culpado, né? A gente vem para a apometria, quem já participou da mesa, você não vai chegar lá e ver que você é um anjo de candura e tem um monte de diabinho em volta te incomodando. Não, tem algum irmão que eu fiz alguma coisa para ele, tem alguém que precisava do meu perdão, tem alguém que precisava da minha ajuda, e foi a forma de chamar atenção, foi me usando nesse sentido de me obsediar. Uma outra coisa importante também na questão da busca assim, pela solução do processo obsessivo, que entra no papel do Espiritismo, é o que o Espiritismo sempre fala da reforma íntima, né? A gente vê várias palestras, várias pessoas falando o tempo todo assim da reforma íntima, que nada mais é do que a gente sair da nossa zona de conforto e buscar uma mudança para melhor. Isso é reforma íntima, tá? Por que esse nome? Porque reforma quebra, suja, a coisa não vai acontecer sem dar problema, não é uma coisa suave. E aí o grande problema que a gente enfrenta é que quando a gente está passando por uma crise, por um problema, a gente quer ser curado. A gente não quer ser curado. Pô, eu estou sofrendo, eu estou mal, eu estou enfrentando um monte de coisa, até minha velha apareceu um monte de coisa aqui estranha. O cara pegou na doutrina espírita, o cara olha para mim e fala, querido, você se permitiu? Que cara é esse que está falando que eu me permiti? Eu não sou burro para me permitir. Alguém botou esse em mim. Eu quero que tire esse alguém que está aqui. Porque a gente não aceita que tem o nosso papel nessa história também. Então a gente quer ser curado, mas a gente não quer ser curado. É igual o verbo aprender. Eu aprendo, ponto. Não dá para ele aprendeu em mim, por mim, para mim. Ou eu aprendo ou eu não aprendo. E a questão da cura, da obsessão também é essa. Ou eu faço a minha parte, eu busco, eu me permito ser curado, ou eu não vou. Então eu vou continuar dizendo, eu fui lá naquela igreja, eu conversei com o pastor, mas não adiantou. Eu fui numa missa, participei de uma novena, acredita? Já tinha dado 10 dias e não adiantou. Eu fui na tal casa espírita, me atenderam lá na mesa, mas aqueles espíritos da mesa não sabiam nada. Enquanto a gente achar que vai encontrar fora a solução do problema, é mais ou menos como aconteceu ali, né? O pai procurou os apóstolos queriam ajudar, mas eles não tinham a força suficiente para promover aquela ajuda, porque quem instigou aquele pai, quem mostrou para aquele pai que ele tinha que ter fé, que ele tinha que fazer a parte dele, para depois ele transmitir esse conhecimento para o filho, foi Jesus. E aí a gente tem que começar a reconhecer as nossas fragilidades e as nossas preguiças. Porque aí quando a gente quer ajuda, a gente procura. Aí a gente vem para a casa espírita e pede uma apometria. A gente vai numa missa, faz uma novena, faz uma promessa, negocia, promete dinheiro para não sei quem. Quando a gente quer sair de um problema, né? E depois que já está resolvido, aí a gente larga. Aí quando a gente largou, a gente abriu de novo o espaço daquela sintonia para acontecer novamente. Então cada um tem que buscar a sua reforma íntima. Por que é íntima? Por que é individual? Porque eu que tenho que saber qual é o meu ponto fraco e o que eu vou trabalhar. Tem gente que para de beber, faz tratamento aí para de beber, e aí continua andando com as mesmas pessoas. Daí a gente fica ali com aquele medo, né? Mas tem aquele ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és. Judas andava com Cristo, gente.
A questão não é diga-me com quem andas, te direi quem és. É como você está para andar com quem tu andas. Se eu estou forte o suficiente, eu já sei que meu problema é bebida. Então, eu estou orando e vigiando, eu tenho fé e eu estou fazendo jejum. Eu não quero mais uma gota de bebida. Eu estou preparada para continuar andando com aquelas pessoas, tudo bem. Agora, se aquele cheirinho na hora que abre a garrafa vem para mim como um bálsamo, eu é que não tenho que andar com essas pessoas. Então, eu faço a escolha. A gente não pode fechar todos os bares do mundo. A gente não pode querer que as pessoas nos amem exatamente como a gente quer que elas nos amem. A gente não pode querer que as pessoas compreendam o que a gente fala simplesmente porque a gente falou, então tem que ter ficado claro. A gente tem que parar e pensar. A minha mensagem chega até ela, então eu posso continuar perto dela, mesmo ela tendo os hábitos que, se eu tiver, vão me fazer mal. Eu consigo estar com ela e não ter esses hábitos, eu conseguir manter o meu jejum, ótimo. Agora, se eu não consigo, eu não posso botar a culpa nela, porque eu fiz tudo de novo. Culpa nela, foi bem, né? Eu não posso botar a culpa numa outra pessoa, porque eu fiz tudo de novo, porque eu recaí. Cabe a mim estabelecer como vai ser a minha cura. Cabe a mim estabelecer indicadores. As empresas não falam em indicadores, você não pode esperar lá o final para ver se o produto teve aceitação, você já tem que ir fazendo pesquisa aos poucos. A gente tem que criar os nossos indicadores. Como é que eu me sinto quando? Então, eu passei um processo, sei lá, vou pegar aí, eu passei um processo depressivo, foi difícil, foi doloroso, eu consegui buscar ajuda, eu estou bem. Mas como é que eu me sentia quando eu entrava naquele processo? Quais eram os sinais de que eu estava indo de novo para aquilo? Eu tenho que me conhecer o suficiente para quando estiver aparecendo aqueles sinais perto de mim, eu já trabalhar. E isso volta para o eixo que Jesus falou: fé, oração e jejum. Fé e oração, todo mundo sabe o que é. Jejum, cada um vai saber o seu. Qual é o jejum que você tem que fazer para você se manter equilibrado? Porque senão nasce a frustração. Ah, eu não consegui. Olha, eu fiz tudo o que me falaram, eu busquei ajuda em tal lugar, eu consultei com fulano, que disseram que era expert, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não consegui. Não, então eu não consigo mesmo, essas pessoas não conseguem me ajudar também, não adianta. Nasce a frustração. Quando a gente não trabalha a nossa força e a nossa busca, nasce a frustração. E aí a tendência é mandar, né, para alguém essa culpa. Tem um outro trecho, pensei que eu não tinha marcado da onde. Mateus capítulo 2, versículo 43 a 45, que diz assim: quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adomada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores que os primeiros. O que quer dizer isso? Então vamos lá. Você chega e fala para mim: olha, o problema do fulano é que ele tem um problema de saúde, tem alergia à poeira. Só que a casa dele é podre de suja, Fran. Vamos ajudar? Aí o que no primeiro momento a gente acha que é ajudar? Então nós vamos lá e vamos faxinar a casa do fulano. Vamos tirar tudo que tem lá, que está quebrado, que está empoeirado. Vamos limpar, vamos lavar, vamos ver o que tem que ser jogado fora. A gente deixa tudo perfeito. Só que o fulano volta. E aí dali a alguns dias já está de novo, porque ele já achou de novo outra coisa na rua que ele queria levar lá para dentro. Ele já deixou de limpar, de fazer a manutenção. Aí dali a algum tempo, olha, não adiantou nada a gente ajudar o fulano, tadinho, está de novo com alergia. Mas ele fez a parte dele? Ele não fez. Então o processo de ajuda ali não era limpar a casa do fulano, até podemos, mas era trabalhar com o fulano para que ele perceba que atitudes que ele tem que trazem essa sujeira, que traz a sua doença. Então esse exemplo é isso. Um outro exemplo que eu acho até mais fácil da gente perceber: quem é que não tem aí na sua família, no seu laço de amizade, pessoas que sofrem algum tipo de vício, né? E aí a gente luta, a pessoa foi lá, ficou internada, ficou numa clínica, aí o cara sai sensacional, tô limpo, tô bem.
Mas aí ele volta a andar com os mesmos amigos, como eu falei, ele está frequentando os mesmos lugares. Aí daqui a pouco ele pensa assim, bom, mas eu estou bem, eu sou forte, eu consigo, sozinho agora eu consigo. E quando dá a recaída, ela foi 10 vezes pior do que quando ele entrou na clínica. Por quê? Porque ele não limpou a casinha dele. Porque ele trouxe de volta o obsessor que tinha sido tirado dele, nessa questão da bebida, que são, a gente chama de vampiros, né? E vieram outros juntos. Ah, opa, ele está de volta para nós, vamos lá, vem tu também, que agora eu tenho um cara aqui que é massa para dar bebida para nós. E aí, a gente vê notícias assim na TV. Ai, o fulano morreu de overdose. Cara, como é que esse bicho não sabia que uma quantidade daquilo ali, se ele cheirasse, ia morrer? Ele até sabia, gente. Mas acontece que agora, ele acredita tanto que na hora que precisar ele vai se recuperar de novo, que aquela quantidade inicial já não basta, agora ele precisa de mais. Então, ele teve fé? Não o suficiente. Ele orou, no sentido, ele vigiou os seus atos, ele vigiou as suas atitudes, ele vigiou o seu pensamento? Não. Ele jejuou? Não. Porque se esse cara percebeu que aquela droga, aquela bebida, aquela pessoa, o que for isso, mexia ainda com ele, ele tinha a obrigação de jejuar daquilo. Eu não posso obrigar o meu amigo a não beber, mas eu posso trocar minhas amizades e ficar perto do que não faz isso. Eu não posso fechar todos os bares do mundo, mas eu posso não ir ao bar ou trabalhar minha força interior para quando eu for no bar eu tomar o meu copo de água. Então, eu não posso dizer que eu tenho que viajar ao mundo para achar um curandeiro que vai tirar o meu obsessor. Eu não preciso. Às vezes, uma pessoa bem próxima vai me ajudar a tirar essa obsessão, esse obsessor que está ali me incomodando. Mas eu tenho que não permitir que isso aconteça. E a minha força vai ter que ser maior. Então, não é a Madre Paulina que é fraquinha. Foi eu achar que ela tinha a obrigação de curar sozinha e não fazer a minha parte. Antes de encerrar, eu trouxe aqui uns comentários daí, meus, que aí vai ficar para a nossa próxima palestra. Eu trouxe hoje só os comentários para elaborar a próxima palestra, né? Então, como eu disse, seja o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, ou a força que ele nos ensinou a ter. Como eu falei, eu particularmente acredito que essa força que ele nos ensinou, essa humildade de saber buscar, que é o verdadeiro Consolador. Nós vamos colocar, seja o Espiritismo esse Consolador prometido, né? É importante eu conhecer o Espiritismo? Ler as obras básicas, vir às palestras, fazer pergunta, buscar respostas, elaborar novas perguntas depois disso, porque quanto mais eu estou trabalhando a minha mente e o meu coração, mais eu estou limpando. Então, aquele obsessor pode até ter dado uma volta e veio de novo, mas ele viu que não deu para entrar, então ele vai dar mais uma banda. Aí ele veio de novo, não deu. Daqui a pouco ele vai dizer, pô, não vou mais nessa guria não. Cada vez que eu venho, eu não estou mais conseguindo fazer ela baixar a sintonia, ela ficar bad, ela cometer um delito, ela fazer uma coisa ruim para alguém. Desisto dela. Né? Então, esse trabalho que a gente faz, por que que a gente pode acreditar que o Espiritismo se encaixa nessa promessa? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, diz assim, eu resumi, tá? Na próxima palestra eu explico tudo. Primeiro, que o Espiritismo nos oferece o conhecimento de todas as coisas. De onde a gente vem, para onde a gente vai, por que a gente está aqui, qual é o porquê dessa vida. Então, se a gente começa a estudar, a gente começa a entender. Não quer dizer que eu vou dizer, estou feliz, tenho câncer, sou feliz, tenho uma doença terrível, sou feliz, tenho um filho que bebe. Não é isso. Mas a gente para de ser aquela, céus, ó vida, só comigo acontece isso, só comigo não sei o que. A gente começa a ver de uma outra forma. Porque ele nos esclarece o porquê da vida, faz nos lembrar os princípios da lei de Deus, né? Como é que eu posso fazer para viver bem? O que é viver bem? O que é a tal da justiça? O que é a caridade? E ele nos consola pela fé e pela esperança. Então, na verdade, acaba sendo uma nova visão de vida, uma nova visão de mundo. O meu problema pode até estar ali, mas a gente tem aquelas pessoas que são mais ainda, né? Que eu digo que eu não cheguei nem aos pés, ainda tem pessoas que conseguem sublimar o seu problema. Aquela pessoa que você fica, puxa, como é que eu vou falar com fulano? Eu estou sabendo que está passando um problema tão grave.
E agora, como é que eu faço? Você chega lá, o fulano está com um sorriso desse lado até esse lado e fala assim, não, Fran, eu não sei por que exatamente veio para mim esse problema, ou essa doença, ou essa questão na minha família, mas eu acredito que se Deus mandou, é porque Ele sabe que eu vou dar conta. Quantas pessoas a gente conhece que já estão nessa fase, que já estão sublimando? Você acha que o patrão tem que ser muito perturbado para ele dar uma função para um funcionário que não vai dar conta? Ele vai botar em risco a empresa dele? Ele vai botar em risco o dinheiro dele, dando na mão de alguém que não vai saber mexer? Não, ele vai dar na mão de quem ele acredita e vai fazer render aquilo ali que vai dar certo. Então vocês acham que um pai, que é puro amor, que é pura bênção, ele vai deixar vir alguma coisa pra gente que ele acha que a gente não vai dar conta, que a gente não tem capacidade de resolver? Então, como eu estava dizendo, eu acredito que quando a gente fala desse consolador, desse espírito consolador ou do espiritismo, a gente está falando de uma nova visão de mundo. A gente cai. De vez em quando a gente faz uma besteira ali e a gente cai. Mas daqui a pouquinho vem uma vozinha lá dentro e fala, espera, tu não precisa fazer isso, tu não precisa sofrer assim. Vamos buscar, vamos pedir ajuda, vamos rezar, vamos agir. Também não é, quando eu falo rezar, não é abrir a Bíblia e ficar lá, né? É agir, é mudar. Então, essa nova visão de mundo, ela traz uma concepção coerente de Deus, né? Não traz aquele Deus lá, aquela figura lá longe. Não, traz alguém que a gente consegue se religar a Ele através de uma prece. A gente não consegue explicar como Ele é, o que Ele é, quem. A gente nem usa o quem, né? Ele é um ser. Mas a gente consegue acreditar que existe, sim. Traz uma nova concepção de ser humano, multidimensional. Eu não sou só um pedaço de carne. Eu não sou só um corpo físico. Eu não sou alguém que veio aqui só para sofrer ou só para passar alguma coisa. Eu vim para vivenciar, né, várias experiências, para ter aprendizagens, para buscar uma evolução com outras pessoas que estão muito próximas desse grau de evolução do que eu. Que se a gente encarnou no mesmo planeta e a gente está aqui pertinho, é porque estamos muito próximos, podemos uns nos ajudar uns aos outros. Vai trazer também uma concepção lúcida de vida eterna, que a gente não fica naquela, por toda a eternidade, amém. Que eternidade é essa? É o recomeço. É saber que eu venho de novo, 1, 2, 3, quantas vezes forem necessárias para eu conseguir a minha evolução. Né? Meu Deus, tem coisa mais linda, como eu falei, na próxima palestra eu vou aprofundar um pouquinho mais, né? Eu falei hoje então sobre as doenças espirituais, a obsessão, mas eu quero falar um pouquinho mais dessa consolação, né? Que é o Espiritismo. Então, tem coisa mais linda, mais abençoada do que a gente saber que a gente tem a chance de reencarnar? De olhar e imaginar que aquela pessoa que está do meu lado hoje, me dando carinho, me dando amor, pode ser alguém que eu machuquei, que eu feri, agora eu estou tendo uma nova chance de tratar bem, de dar carinho, de dar atenção. Tem coisa mais abençoada do que saber que existe uma reencarnação, né? Que eu tenho a chance de tentar de novo aquilo que eu não consegui. A concepção positiva da vida, né? Não se enxergar, ó céus, ó vida, como eu sofro, como isso, como aquilo, por que ele tem dinheiro e eu não tenho, por que ele tem carro e o outro não tem, por que essa criança tem tudo isso de brinquedo, de comida, de água, de saúde e aquela outra criança não tem. Tira essa concepção desse Deus mau. Como que uma criança pode sofrer tanto e a outra ter uma vida tão maravilhosa? Volta para uma nova concepção. Puxa, essa criança é um irmão espiritual que veio fazer um resgate também. E aí, de acordo com a nossa necessidade, o nosso merecimento, a gente consegue. Agora, a autopiedade não dá. E para fechar, uma frasezinha aqui, né? Não se deita o vinho novo em odre velho. Se o doente quer uma nova vida, torne-se ele um novo ser vivente. É o que na doutrina espírita chamamos, então, da reforma íntima, que na verdade nada mais é do que a mudança essencial. É o mínimo que a gente precisa fazer. Se eu quero resultados novos, eu não posso continuar com atitudes velhas. Se eu quero energias novas, eu não posso manter as minhas energias velhas. Se eu quero mudança, eu tenho que ser a mudança. E aí sim eu vou começar a perceber. Para encerrar, trouxe uma historinha. Porque daí a gente fica nessa, né? Ah, mas
a fulana tem tanto problema, ai, nem quero ir lá na casa dela, ai, esse plano só tem isso, tem aquilo, ai, é uma coisa ruim. Quantas vezes, né, a gente pode ajudar quem está bem próximo da gente e a gente não ajuda? Quantas vezes a gente nem se ajuda, né? E aí tem uma historinha que eu gosto, que não tem a menor ideia do que ele escreveu, que diz, amigo não tem defeito. E eu vejo muito essa historinha como Deus nos vê, né? Para Ele, nós somos os filhos que estão aqui aprendendo. Ele não vai deixar a gente queimar numa árvore, não sei aonde. Ele nos dá a chance de vir e fazer de novo, e fazer melhor. O dono de uma loja estava colocando um anúncio na porta, cachorrinhos à venda. Esse tipo de anúncio sempre atrai as crianças. E logo, um menininho apareceu na loja perguntando, qual o preço dos cachorrinhos? O dono respondeu, entre 30 e 50 reais. O menininho colocou a mão em seu bolso e tirou umas moedas. Eu só tenho R$2,37, mas eu posso vê-los? O homem sorriu, assobiou. De trás da loja saiu a sua cachorra correndo, seguida por 5 cachorrinhos. Um dos cachorrinhos estava ficando consideravelmente para trás. O menininho imediatamente apontou o cachorrinho que estava mancando e falou, o que aconteceu ali com aquele cachorrinho? E o homem lhe explicou que quando o cachorrinho nasceu, o veterinário lhe disse que ele tinha uma perna defeituosa e que andaria mancando pelo resto de sua vida. O menino se emocionou e exclamou, é esse o cachorrinho que eu quero comprar. E o homem respondeu, não, você não vai comprar esse cachorro, né? Se você realmente o quer, eu te dou de presente. O menininho não gostou e olhando direto nos olhos do homem disse, eu não quero que você me dê ele de presente. Ele vale tanto quanto os outros cachorrinhos e eu pagarei o preço completo. Vamos fazer assim. Agora eu vou lhe dar os meus R$2,37 e a cada mês eu darei 50 centavos, até que eu tenha pago por completo esse cachorrinho para o senhor. E o homem respondeu, você não vai querer comprar mesmo esse cachorrinho, filho? Ele nunca será capaz de correr, saltar e brincar como os outros cachorrinhos. Ele não é o que você espera. O menino se agachou e levantou a perna de sua calça para mostrar sua perna esquerda, cruelmente retorcida e inutilizada, suportada por um grande aparato de metal. Olhou de novo ao homem e lhe disse, bom, eu também não posso correr muito bem, e o cachorrinho vai precisar de alguém que o entenda. O homem estava agora envergonhado, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele sorriu e disse, filho, eu só espero que cada um desses cachorrinhos tenha um dono como você. Moral da história, né? Na vida da gente, não importa como a gente era, o que a gente fez, o que a gente errou. Na vida da gente importa o que a gente quer ser daqui para frente, o que a gente pode mudar e acreditar no amor. Porque Cristo nos amou incondicionalmente. Maria deu seu filho sabendo que ele ia sofrer por nós, porque ela tinha amor incondicional. Os nossos pais nos apoiam, a gente estando errado ou não, porque exerce o amor incondicional. Então não importa a dor que a gente tem, a doença que a gente tem, o pepino que a gente tem para resolver na nossa casa, no nosso trabalho, ou o rombo da conta bancária. Se a gente acredita, como aquele cachorrinho ali, teve alguém que quis o amar, porque se viu nele, tem alguém que se vê em nós, e nós temos que nos ver nele. Se a gente quiser mudar, a gente consegue. Bom, isso era o que eu queria falar um pouquinho hoje para vocês. Esse negócio de cachorro é muito troço quem me conhece, sabe? E vamos tentar, a gente está entrando agora numa semana de carnaval, a festa da Carne Vale, as aulas de história, né? E que muitas energias estão aqui. A nossa cidade é uma cidade que ela é foco, né? De muita festa, de muito agito, muita energia diferente. Quem sabe a gente consegue nesse carnaval fazer pelo menos o exercício de onde quer que a gente vá, seja dia ou noite, seja dançando ou não dançando, dentro de casa ou onde for, exercitar um pouquinho desse amor incondicional, exercitar um pouquinho da oração, do jejum, antes de tudo da fé, buscar aquilo que está nos afligindo, buscar ajuda para solucionar. E quando a gente tiver uma solução, seja aqui dentro da casa ou qualquer outro lugar, valorizar essa mudança e continuar fazendo a nossa parte. Vamos
procurar nesse carnaval, pelo menos a nossa energia manter bem, para que daqui uma semana a gente não comece a ver aquele monte de noticiário, gente que se machucou, gente que se feriu, gente que bateu isso, que fez aquilo. Vamos tentar, pelo menos a nossa contribuição para esse momento é mandar uma energia boa para o que está acontecendo em volta da gente e acreditar que quando alguém precisa de ajuda e eu posso ajudar, eu é que estou sendo abençoado. E para a gente se preparar para o passe, pedir que todo mundo mantenha o silêncio, por mais que lembrou de alguma coisa na hora aí da palestra, vamos deixar para conversar lá fora, vamos manter o silêncio, vamos manter um momento de serenidade. E vamos nos preparar para esse momento do passe, como eu falei, lembrando então da nossa mãe Maria, né? Que, sabendo como seria difícil para ela, né, ver o sofrimento do seu filho, ela confiou em Deus, ela permitiu que o seu filho viesse, passasse por tanta coisa que passou, porque ela acreditava nesse amor maior. Ela deu um filho por nós. E a gente muitas vezes não quer dar 5 minutos do nosso dia para rezar, é careta. A gente não quer dar 5 minutos do nosso dia para ouvir alguém que está precisando. A gente não quer dar 5 minutos do nosso dia para pelo menos acerenar o nosso coração e não entrar na onda do que muitas vezes está acontecendo de ruim em volta de nós. Então vamos tentar lembrar um pouquinho dessa mulher que foi tão misericordiosa, que foi tão amorosa, que foi tão maravilhosa, e pedir a ela, né, que segure a nossa mão, que nos abençoe, que nos dê força para a gente seguir em frente essa semana, tentando fazer a diferença no lugar de onde a gente saiu para estar aqui hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.